1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31, nos diz assim, amados irmãos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, esta é a Tua palavra, fiel e verdadeira, que acabamos de ler. Obrigado por nos dar a Tua palavra. Em conhecendo a Tua palavra, conhecemos aquilo que o Senhor nos revelou para a nossa salvação nela. Nos revelou o Senhor mesmo, como Deus gracioso, perdoador, que nos deu Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação, a fim de que, ó Deus, desfrutando da graça, da salvação do Senhor, vivamos para a Tua glória. Que, assim como temos feito desde o início deste culto, continuemos, ó Deus, adorando o Senhor com a dedicação da nossa mente, coração, todo o nosso ser, ó Deus, à pregação da Tua palavra, para que as verdades, ó Deus, anunciadas nesta noite encontrem lugar no nosso coração, e encontrando lugar no nosso coração, conduza a nossa vida para o louvor da glória do Senhor. Usa o Teu servo, ó Deus, que irá pregar a Tua palavra com graça e bondade. Usa o Teu servo, porque nós dependemos da iluminação do Teu Santo Espírito, conduzindo a vida dele, bem como a nossa vida como igreja do Senhor neste momento. É o que Te pedimos com gratidão e com confiança de que a graça do Senhor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito nos ilumina e dá entendimento de toda a verdade. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, os erros teológicos da igreja cristã, combatidos pelos reformadores no século XVI, foram sintetizados mais tarde, em 5 pontos centrais. Não foram propriamente os reformadores do século XVI que estabeleceram formalmente esses pontos, mas quando a igreja precisou, diante do enfrentamento do romanismo, do ataque do romanismo contra a igreja protestante, e diante da própria realidade de que a igreja protestante se dividia em grupos, precisavam entender quais eram aqueles pontos centrais que os uniam e que então os fazia fugir dos erros fundamentais que a igreja cristã tinha acumulado ao longo da sua caminhada e pelo qual os reformadores lutou fortemente, dando inclusive sua vida em prol disso, pela verdade do Evangelho. E estes 5 pontos, então, são estes pontos centrais que ficaram sintetizados e que evidenciam qual era a grande luta contra o erro teológico que a igreja cristã do século XVI havia se entregue a eles, e que agora estavam sendo combatidos, então. O primeiro deles é somente a Escritura. A Bíblia, a palavra de Deus, que é inspirada, inerrante, que não contém erro, é a nossa única regra infalível de fé e de prática, diante da qual, então, nós encontramos tudo o que Deus, Ele, quis nos revelar quanto ao conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à nossa salvação. A verdade é que os céus proclamam a glória de Deus, anunciam as obras das suas mãos, eles faz conhecido na natureza, mas quanto ao conhecimento necessário à salvação, é somente da Escritura que nós podemos encontrar este caminho de salvação que é o próprio Cristo. O outro ponto fundamental é a graça de Deus somente. A salvação dos pecadores, então, segundo a Escritura, que é a palavra de Deus, é uma salvação somente pela graça de Deus, e não porque nós merecemos algo da parte de Deus.
Eu vou falar disso depois, mas a concepção de crença da igreja cristã, diante do seu erro no período medieval, no século XVI, havia adotado um sistema de crença de salvação chamado semipelagianismo. Isso tem a ver historicamente com o nome de quem formulou e as reformulações dele, mas o que é que se cria, então, a respeito da salvação, especialmente deste ponto aqui da graça de Deus? Que, de fato, o homem era salvo pela graça de Deus, mas o homem só experimentava a graça de Deus se de antemão ele desejasse a graça de Deus. Então, o homem desejava a graça de Deus para a sua salvação, e aí Deus o ajudava nessa salvação. Era assim que era concebida a salvação no período da igreja cristã, naquele momento da história, no século XVI, um erro teológico crasso, porque o que os reformadores fizeram é dizer, não, o homem está morto em delitos e pecados, a única esperança de salvação para o homem é a graça de Deus vindo ao encontro dele. E é por isso, então, que este ponto fundamental se estabelece como somente a graça de Deus. Se não fosse a graça, o homem continuaria perdido, porque o homem não deseja Deus. Ele está morto em delitos e pecados, ele está em rebelião contra Deus, ele não deseja Deus. É somente a graça alcançando o homem que ele experimenta essa transformação da sua vida, que depois, então, da visitação da graça de Deus que o transforma, é que agora ele, então, tirado da morte para a vida, deseja Cristo, não o contrário. É somente a graça, nenhum desejo ou merecimento, e é somente Cristo. A salvação graciosa de Deus nos é possível somente pelos méritos de Cristo, exclusivamente pelos méritos de Cristo. Foi Ele quem morreu e ressuscitou para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados dos eleitos de Deus, não havendo, irmãos, qualquer cooperação da nossa parte para a nossa salvação. É uma obra exclusiva de Cristo em nosso favor. E esta salvação graciosa é recebida por nós somente pela fé em Cristo. Somente a fé. Não é conquistada, então, por qualquer merecimento nosso. E até a fé que nós temos para crer em Cristo é um dom, um presente de Deus para nós. A fé vem dele para nós, e é somente quando ele nos dá fé para crer em Cristo, por causa da sua graça, é que nós cremos em Cristo. Então a salvação é somente pela fé. E se ela é somente, então, de conformidade com as Escrituras, somente operada pela graça de Deus, somente mediada por Cristo Jesus e recebida somente por fé, uma fé que é dom de Deus, assim como sua graça, o seu Cristo e a sua palavra, somente então a Ele compete receber toda a glória pela salvação do pecador. Somente glória a Deus. A salvação, então, revelada somente pela palavra, concedida unicamente pela graça de Deus a pecadores, através dos méritos exclusivos de Cristo, não poderia esta salvação resultar em outra coisa, senão que somente a Deus é devida toda a glória na salvação de pecadores. Este conceito, então, da reforma, este último conceito, esse último ponto teológico fundamental com o qual eles lutaram, conhecido como, nos seus termos latinos, soli Deo gloria, ou somente a glória a Deus, está vinculado, de fato, irmãos, à salvação do pecador ser obra exclusiva de Cristo. Nós sabemos essa ideia geral de dar glória a Deus com a nossa vida em tudo, mas é importante que, historicamente, nós reconheçamos que o que estava em questão e pela qual precisava ser resgatada à luz das Escrituras, era que a salvação do pecador fosse reconhecida como obra exclusiva de Deus. E por isso, então, qualquer mérito, qualquer honra, qualquer dignidade, qualquer glória deveria ser dedicado exclusivamente a Deus. Não era isso que se cria e não era isso que se defendia até então. Esta visão de que a salvação é obra exclusiva de Deus, então só Ele é merecedor de glória, era contrastado então com a crença romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, tal como nós conhecemos assim, ela hoje em contraste com o protestantismo. Essa é então conhecida, a salvação semi-pelagiana, que basicamente ensinava aquilo que eu disse para vocês. O pecador deseja graça, então Deus dá a graça que ele deseja. Se você quiser uma imagem para isso, é como se a salvação fosse uma casa
um andar, né, de 2 andares, térreo e primeiro andar. Então, o pecador precisaria, por conta própria, subir os degraus até o segundo pavilhão, o segundo piso, e quando ele quisesse, voluntariamente, por conta própria, subir, então, a este segundo espaço, se ele fizesse isso por conta, então Deus daria salvação para ele ali. O ponto é que, se, então, Deus ajuda o homem que deseja ser salvo, há uma participação humana nos méritos dessa salvação. Essa teologia semi-pelagiana também não cria que a queda afetou o homem brutalmente e mortalmente. Achava que o homem ainda tinha por si mesmo vida. Ele não estava morto em delitos e pecados, como Efésios vai nos ensinar. É uma negação da própria Escritura, mas que perpetuou no equívoco teológico da Igreja de Cristo por um período de tempo significativo. Então, além de todo o erro teológico que desprezava o homem em pecado, o estado de morte espiritual, como Efésios 2 nos ensina, essa visão, então, compartilhava a glória com Deus no mérito da salvação. Então, portanto, soli deu glória, ou salvação somente, glória somente a Deus na salvação do pecador, tem a ver com um contraponto, que o homem não participa da sua salvação. Ele não tem glória nenhuma, porque ele está morto em pecado. É somente a graça de Deus que o alcançou e a glória devida a Deus. Efésios 2,5 nos diz que o homem estava morto em pecados. E Deus deu vida a ele com Cristo. E diz ainda que pela graça é que nós somos salvos. Efésios 2, 8 a 10, continua dizendo que porque pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, diz Paulo aos Efésios, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, diz lá, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por causa de boas obras, mas para elas. A salvação é exclusiva pela graça, mediante a fé em Cristo. E esta salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, como nós veremos no texto daqui a pouco, nesse texto que lemos daqui a pouco, é uma salvação que então só Deus merece a glória. Agora, esta glória somente a Deus, além de ser necessária, reconhecida como uma salvação exclusiva de Deus, portanto, toda a glória somente a Ele na salvação do pecador, se desdobrava também em um outro aspecto fundamental no período do século XVI, no meio dos erros teológicos que permeavam a Igreja de Cristo, que é a adoração cultica. Os santos, e especialmente Maria, recebiam o que na teologia romana se chama de veneração, que então os romanos negam que se trata de idolatria, mas uma estima mais elevada por causa da notoriedade dos santos e de uma maneira mais especial da própria Maria. Eles não chamam isso, chamavam isso de idolatria ou latria, mas de dulia, uma veneração, e Maria então recebendo uma veneração mais alta de todos, mas nunca idolatria. Eles não criam que praticavam isso. No entanto, para os reformadores, essa diferença de linguagem entre veneração e idolatria era mera ilusão. João Calvino, pastor de Genebra, no século XVI, é um que diz com muita clareza que essa diferença é apenas uma fuga para a própria realidade de que Deus não está recebendo no culto glória devida somente a Ele. Com isso, então, irmãos, a Reforma buscou uma mudança profunda no culto público, assim como ele era realizado, operando uma mudança profunda, a fim de que então surgisse no culto a Deus uma adoração que fosse exclusivamente centrada nele. Eu sei que é estranho até, se é culto a Deus, por que esse culto tem que ser centrado em Deus se ele é a Deus? Mas era isso que estava acontecendo. Ele era dito como para Deus, mas não estava mais centrado em Deus, porque não era mais de conformidade com o que as Escrituras revelam ser a maneira como Deus quer ser adorado no culto exclusivo a Ele. Assim não havia no culto, não deveria haver no culto, mais lugar para a vontade humana, para a criatividade humana, para as preferências humanas e para a própria exaltação humana. Tudo deveria ser voltado para a glória de Deus, de conformidade com a palavra de Deus. Não apenas o desejo de glorificar a Deus, mas fazer isso, adorar a Deus, de conformidade com o que Deus estabeleceu na sua palavra, que deveria ser a maneira de adorá-lo. Na forma do culto,
na música, na pregação, nos sacramentos, em tudo mais que envolvia o culto ao Senhor. Não há dúvida, irmãos, de que o evangelicalismo do nosso tempo precisa novamente revisitar esse ponto. Quando muitos desejam que o culto seja voltado para satisfazer a nossa vontade, a nossa preferência e os desejos do nosso coração. Quando se deseja que os cânticos de louvor a Deus sejam escolhidos para satisfazer o nosso gosto, as nossas preferências pessoais, ao invés de exaltar a Deus na grandeza da sua majestade, de conformidade com as Escrituras. Quanto à pregação da palavra, nessa mentalidade dos nossos dias, ela deve se adequar às expectativas das pessoas, irmãos. Ao invés de revelar todo o desígnio de Deus para a fé e vida do povo de Deus, de conformidade com as Escrituras. Anseios esses que vão na contramão do que o próprio Senhor Jesus nos ensina quanto ao culto devido ao nome dEle. Um culto em espírito e em verdade. Um culto que honra a Deus, rende honra a Deus de todo o coração, participando então desta adoração, e que faz isso então em completa harmonia com a verdade de Deus revelada em sua palavra. Uma adoração então direcionada ao Deus verdadeiro, tal como estabelecido pelas Escrituras e mostrado na obra da redenção em Cristo. É assim que um comentarista bíblico define o que é espírito em verdade. Além disso, irmãos, só lhe deu glória, ou glória somente a Deus, tinha a ver também para os reformadores com um outro aspecto da vida do povo de Deus, que é a maneira pela qual o povo de Deus vivia, conduzia sua vida como um culto agradável a Deus, uma vida inteira conduzida para agradar ao Senhor, não apenas no momento adorativo congregacional, não apenas no reconhecimento de que a salvação era obra exclusiva de Deus, mas com uma vida comum, cujos passos, atitudes, era voltado para honrar e agradar o Senhor. Voltando ao texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, lá, especialmente no verso 10, nos é dito que nós não fomos salvos antes por causa das nossas boas obras, mas pela graça de Deus, mas que Deus nos salvou. Nós somos feitura dele em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E boas obras nas Escrituras, só apenas para rememorar isso aos irmãos, corresponde não a meramente caridade, mas a uma vida conformada à vontade de Deus em tudo, seja no que cremos, no que pensamos ou no que fazemos, que seja crido, pensado ou feito para a glória do Senhor Deus. É isso que nós encontramos lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, tudo que fazemos no nosso viver diário, envolvendo a nossa família, casamento, educação de filhos, o enfrentamento da realidade no convívio familiar, o nosso trabalho, os nossos estudos, nosso lazer e qualquer outra coisa, tudo isso deve ser realizado buscando em nosso coração, acima de todas as coisas, honrar a Deus, glorificá-lo. Tanto em relação, irmãos, a fazer qualquer coisa de conformidade com as Escrituras, quanto termos uma motivação interior em tudo que fazemos, para que Deus somente seja honrado em qualquer dessas coisas que fazemos. Veja bem, que não é apenas a exterioridade, mas também não é só o coração. Nós vivemos uma geração sentimentalista, onde as pessoas dizem assim: você não conhece o meu coração e a minha sinceridade diante de Deus. Está vivendo uma vida imoral, uma vida contrária às Escrituras, mas o sentimento divino é o que importa na realidade. Há também, do outro lado, aqueles que andam buscando cumprir toda a palavra de Deus. No entanto, o seu coração não está motivado em fazer isso para a glória de Deus. Então não é mero sentimentalismo, muito menos mero formalismo. Satanás gosta quando nós escolhemos um dos dois lados. O que as Escrituras nos ensinam é que tanto em espírito quanto em verdade,
tanto com uma disposição de coração, com sinceridade, devoção genuína, de maneira que Deus, que sonda a mente e coração, sabe que o desejo do nosso coração em fazer o que fazemos é glorificá-lo e não nos exaltar, quanto também ao desejar fazer isso, evidentemente, o façamos como as Escrituras nos ensinam que devemos fazer. Seja, irmãos, em pregar um sermão que deve ser, então, pregado de conformidade com as Escrituras, e cuja motivação do pregador seja fazer Deus exaltado através da pregação, e não o pregador ser exaltado. Seja adquirir um título acadêmico, sendo adquirido pelos caminhos que honram a Deus, em cada trabalho realizado, em cada pesquisa escrita, em cada avaliação, e cuja motivação do estudante também seja tributar a Deus toda a glória pela sua notoriedade acadêmica e não exaltação do título recebido como um fim em si mesmo. Seja na construção de uma rede social, irmão, só para fugir do exemplo do sapateiro de Lutero. Lembra do exemplo de Lutero? O sapateiro perguntou para ele, agora que ele é crente, então ele deveria largar a vida secular e então viver a vida monástica, porque na mentalidade medieval, na mentalidade implantada pelo erro teológico da igreja cristã no século XVI, só honravam a Deus aqueles que se dedicavam à vida clerical, à vida do clero, à vida dedicada à vida monástica, à vida sacerdotal, à vida religiosa, como se era dito. Aqueles que estavam exclusivamente a serviço, nos termos modernos, seriam como que só pastores, missionários, evangelistas, que então honravam verdadeiramente a Deus pela vida. E o sapateiro chegou para Lutero, na anedota histórica que nos fica, que ele então, já que agora era um crente, então ele tinha que largar a vida de sapateiro e ir para a sua vida comum. E Lutero disse, não, continue fazendo seu sapato agora, faça para a glória de Deus. Mas só para fugir desse exemplo histórico, conhecido de todos nós, seja pregando um sermão, seja adquirindo um título acadêmico ou construindo uma rede social, que deve ser feita com algoritmos que não escravizam e viciem as pessoas, especialmente as frágeis, que não favoreçam fake news pelos seus algoritmos e que também não haja no processo, então, de gestão, manobras políticas de controle que sejam fraudulentas e leis fiscais que sejam burladas, e cuja motivação do coração daquele que desenvolve tal tecnologia seja somente tributar a Deus toda a glória pelo seu sucesso, sabendo que a inteligência que possui para a inventividade não provém dele mesmo, mas é um dom, um presente dado por Deus. Eu estou citando isso porque nós temos nos nossos dias um exemplo histórico de rede social que está na contramão disso. Esta era a ideia, que tudo o que fizéssemos deveria ser um culto a Deus. Agora, prestemos atenção, isso não significa que é a mesma coisa do que a adoração cultica, comunitária, congregacional. São coisas absolutamente diferentes. Uma coisa é o que a Escritura estabelece como adoração cultica e congregacional, outra coisa é o que a Escritura estabelece como vida cultica, que envolve trabalho, família, lazer e tudo mais, comer e beber o que eu quiser. Eu estou dizendo isso porque alguns confundem, e eu como pastor aqui e ali, digo, meu irmão, por que você não está congregando? Você não está cultuando a Deus? Não, pastor, eu cultuo a Deus, a minha vida é um culto. Não, o que os reformadores tinham em mente, então, era a necessidade de que reconhecêssemos que toda glória pertence a Ele na nossa salvação, porque Ele fez isso sozinho por nós, então toda a glória é dEle. E como resposta, então, nós como povo do Senhor, deveríamos reconhecer este mérito exclusivo de Deus glorificando, mas também respondermos a esta salvação graciosa que nos alcançou com uma vida de adoração cultica, que seja centrada na palavra, visando a glória exclusiva de Deus. E também na nossa vida como crentes no mundo. Talvez alguém pergunte assim, a esta altura, o que tem a ver a glória de Deus com a minha necessidade de encontrar alegria em um mundo cheio de aflição? Por que esse sermão sobre a glória de Deus, como esse sermão para a glória de Deus me ajuda, ou como esse sermão que trata da necessidade de glorificarmos a Deus, me ajuda em minhas necessidades, fragilidades, anseios e sofrimentos? Vamos entrar no mérito de uma pergunta dessa que pode revelar alguma coisa sobre o coração do crente? Uma resposta simples pode ser dada. Porque a nossa verdadeira alegria consiste em glorificar a Deus.
a nossa verdadeira alegria só será experimentada por nós na medida em que nós glorificamos a Deus. Ou, dito de maneira inversa, glorificar a Deus nos conduz, então, à verdadeira alegria. Exatamente isso que nós encontramos naquele catecismo que foi escrito para crianças no século XVII. O breve catecismo de Westminster. Qual é a pergunta número 1 desse catecismo? Qual é o fim principal do homem? É assim que pergunta o catecismo. E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Por fim principal, significa qual é o propósito da vida humana, por que o homem existe, qual é onde o homem encontra seu ponto de referência na história, por que ele vive. Ele vive para glorificar a Deus e se alegrar nele. E glorificar a Deus e se alegrar nele não são duas coisas distintas, separadas, isoladas. Na verdade, são duas faces da mesma realidade. Enquanto eu me alegro em Deus, nos termos do que é a verdadeira alegria, de conformidade com as Escrituras e com uma motivação de desfrutar da alegria da vida na presença do Senhor, eu o glorifico. E na medida que eu disponho meu coração em glorificá-lo de conformidade com a palavra dele, isso me conduzirá à verdadeira alegria na presença dele. O Salmo 16:1 nos diz que é na presença de Deus que há alegria permanente, plenitude de alegria. Assim, irmãos, na totalidade da vida, portanto, o Senhor lhe deu glória, no mérito da salvação do pecador, mas na nossa resposta, quanto à nossa vida cultica e a nosso culto como uma vida neste mundo caído. Como nós podemos ver isso aqui no texto de 1 Coríntios 1, 26 a 31? Especialmente, então, o reconhecimento de que a salvação é uma obra exclusiva do Senhor, sendo a glória, portanto, devida a Ele, e uma postura humilde de vida que evidencia que reconhecemos e que buscamos tributar somente glória a Deus, e cujo resultado vai ser, então, o nosso deleite diante desse Deus glorioso. O contexto dessa carta, irmãos, é sabido pelo início do texto, que a igreja de Corinto tinha problemas sérios de divisionismo, tanto divisionismo como contenda. Essas duas coisas sempre vão andar de mão dadas. Não há como a igreja se dividir em grupos, em facções e viver em paz, porque isso é na contramão da sua própria essência como igreja, um corpo só. Mas isso estava acontecendo lá. Se você depois ler os primeiros versículos, especialmente 10 a 17 do capítulo 1, você vai ver lá que havia grupos na igreja. O versículo 12 diz assim: uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, ou Pedro, né? Apóstolo Pedro. E aqueles que se achavam mais espirituais ainda diziam: não, eu não sou de homens, eu sou de Cristo. Um grau de presunção mais elevado ainda, é o que esse texto nos ensina. E, ao mesmo tempo, além da igreja dividida, a igreja de Corinto vivia num cenário onde a presunção era celebrada. A mentalidade de uma cultura dada à sabedoria humana, à superioridade cultural, e há, então, a estima daquilo que é conhecido, então, como inteligência, estava mergulhada a igreja de Corinto numa cultura assim, e a própria igreja dividida e presunçosa, cheia de contendas. E para combater essa arrogância espiritual da igreja, que estava associada ao divisionismo, e o conflito, então, aos irmãos, é que Paulo mostra, nos 4 primeiros capítulos desta carta, uma contradição entre essa suposta sabedoria humana e a própria sabedoria de Deus. A partir do versículo 18 do capítulo 1, nós ouvimos sobre a loucura do Evangelho. A palavra loucura pode ser traduzida também como tolice, um trocadilho aí quanto à sabedoria do mundo, mostrando que a loucura do Evangelho é a salvação através da crucificação de Cristo. Não de sinais poderosos, como os judeus queriam, nem da articulação intelectual elevada, como os gregos queriam, mas a loucura da cruz, a morte de Cristo para a nossa redenção. E ele continua no texto, então, que nós lemos, no capítulo 1, verso 26 a 31, outro aspecto dessa loucura de Deus
Como se ele fosse, é o que Paulo está dizendo. Se Deus fosse louco, olha só como a loucura dele é mais sábia que o mundo. Como se Deus fosse tolo, se ele fosse tolo, a tolice dele seria mais sábia que a sabedoria do mundo. É isso que Paulo está tratando aqui nesse capítulo inteiro como uma ironia divina, mostrando a fragilidade, insignificância e tolice daquilo que os homens chamam de sabedoria, que é a loucura da vocação de pessoas fracas e insignificantes para desfrutarem da graça do Evangelho de Deus em Cristo. Qualquer um de nós aqui que formos formar grupos, criar, então, um quartel de soldados ou qualquer tipo de reino, nós, naturalmente, nos inclinaríamos a escolher os melhores, né? Os mais fortes, os mais inteligentes, os mais relevantes, os mais significativos. Essa é a estratégia humana. A loucura do Evangelho, a loucura de Deus, é que ele faz exatamente o contrário. Ele não escolhe os poderosos, os nobres e os significantes do mundo, mas os fracos, os débeis, os insignificantes. Nós veremos isso daqui a pouco. E assim ele segue mostrando em todo esse capítulo 4 um contraste radical, então, entre a tolice dessa suposta sabedoria do mundo e como é a verdadeira sabedoria em Cristo. E ele faz isso, irmãos, para auxiliar aqueles crentes a abandonarem a autoexaltação, a sua autoglorificação, a sua vanglória, que estava levando a igreja de Cristo ao divisionismo e aos conflitos destrutivos para o reino de Deus. Porque as Escrituras demonstram aqui que ninguém deveria, em hipótese alguma, ser arrogante e cheio de vanglória diante de Deus. Porque não havia dignidade alguma que nos fizesse merecer pertencer ao reino de Deus, à salvação. Então, antes, se houvesse algum tipo de glória a ser celebrada nos crentes, essa glória deveria ser a glória de Deus, que salva e sustenta por sua graça pecadores indignos. Somente então o reconhecimento legítimo da nossa insignificância é que pode nos levar, irmãos, ao abandono da vanglória e nos levar a viver de tal maneira que nossa vida seja uma vida dedicada não a nós mesmos e à nossa própria glória, mas à glória do Senhor, o nosso Deus. O que resulta, então, não em conflitos, aflições e angústias, como eles estavam experimentando na igreja, mas uma vida de alegria na presença do Senhor, vivendo para glorificar aquele que é somente merecedor de toda a glória e em quem nós encontramos a verdadeira alegria que nós precisamos. Vamos olhar como esse texto ensina isso, de uma maneira geral, e depois vamos tentar aplicar isso para algumas áreas da nossa vida, e assim levar para a nossa vida o ensino desse texto e desse chamado do Senhor, para que nós vivamos para a glória dEle. Veja comigo o verso 26 a 29, que o que a palavra de Deus está fazendo é nos despindo de toda vanglória, para no verso 30 e 31 nos vestir da glória de Cristo. Está nos fazendo rejeitar qualquer inclinação do nosso coração para o autoenvaidecimento e a autoexaltação, para que nós exaltemos o único que é digno de exaltação. Isso não confere com a expectativa do evangelicalismo moderno, que quer empoderar o homem, só para usar uma linguagem do mundo contemporâneo, mas é realmente tirar do homem sua falsa segurança, a sua tola sustentação, a sua estúpida percepção de que é alguma coisa. Esse texto vai concluir que nós não somos nada. Exatamente isso, nada. Sem Deus nós sequer existimos. Então, antes de nos conduzir a glorificarmos a Deus, é necessário que nós abandonemos qualquer expectativa, percepção ou inclinação para nos vangloriarmos. Então, é isso que está posto aqui nesse texto, nos despindo de qualquer vanglória. O apóstolo Paulo chega então e diz, olha, prestem atenção, olha para a igreja, veja o rol de membros da igreja. Vocês conhecem todos os crentes desta igreja. Preste atenção neles. A própria realidade já evidencia, pelos dados desta realidade,
de que não deveria haver vanglória na igreja de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, olha, considerem, reparai na vossa vocação, irmãos. Vocação aqui no sentido de aqueles que foram chamados pela graça de Deus. Veja quem Deus chamou pela sua graça para fazer parte do seu reino. Passa aí a lista do rol de membros e veja qual é a situação de cada um dos irmãos. E ele vai dizer, não são muitos sábios segundo a carne, não tem uma elite intelectual na igreja, não são muitos poderosos, homens poderosos, governantes notórios, generais militares, gente de alto poder na sociedade, não estão no rol de membros da igreja. Nem gente de sangue azul, né, como nós dizemos nos nossos dias, gente de nobre nascimento. Não há no rol de membros, Paulo está dizendo isso aos coríntios, não tem no rol de membros de vocês gente que faz parte da elite da sociedade, nem da intelectual, nem dos poderes da sociedade, e nem mesmo das famílias mais notórias da cultura de vocês, da sociedade de vocês. Veja como o pecado, especialmente a soberba, a presunção, nos cega, né? O argumento de Paulo é extremamente simples. Abram os olhos e vejam. Não precisa interpretar nada. Os dados estão aí, você só tem que conhecê-los. Um teólogo do passado, da antiguidade, dizia que o pecado é o homem encurvado em si mesmo. O homem que só enxerga a si mesmo. E quando ele, no seu envaidecimento, na sua autoadoração, na busca por colocar-se acima de todas as coisas, ele só se enxerga, ele não enxerga mais a realidade que o cerca. E isso estava acontecendo na igreja, lá em Corinto. Gente presunçosa, e que arrogava para si, então, pertencer a grupos diferentes na igreja. Um aspecto muito claro da presunção arrogante quando todos são de Cristo, mas não do jeito que eles estavam dizendo que eram de Cristo, porque eles estavam, inclusive, sustentando esse divisionismo. Não muitos eruditos, nem muitos governantes importantes, políticos importantes ou militares notórios, nem gente com descendência de pessoas de renome na cultura. Eles não estão aí entre vocês. Para que arrogância, então? Vocês são gente simples. De onde nasce essa arrogância? Vocês não têm uma intelectualidade notória, então por que presunção de se achar mais sábio que os outros? Vocês não têm poderes sobre as suas mãos, por que pensar que vocês são melhores do que os outros e podem querer dominar? Vocês não pertencem a uma dinastia de gente importante que dominou, por que vocês querem agora dominar grupos na igreja? E não apenas isso. O texto continua dizendo que é o contrário disso. Não é que não tem gente tão notória, mas tem gente mais ou menos. É o contrário disso. O verso 27 vai dizer isso, para esmagar a presunção arrogante daqueles que se acham melhores do que os outros na igreja de Cristo. Ele diz, pelo contrário, quem Deus escolheu para salvar? As coisas tolas do mundo. As loucas. Loucas aí no sentido mesmo de tolice. Eu até prefiro a palavra tolice aqui, a tradução de tolice aqui, ela está mais adequada, inclusive, para mostrar, não é gente sábia, é gente falta de entendimento, gente simples. E sabe por que Deus fez isso? Salvou gente simples? Para envergonhar os sábios. Ele continua dizendo que Deus escolheu também as coisas fracas do mundo, não os poderosos, mas os fracos, aqueles rejeitados, fracos, frágeis. Sabe para quê? Para envergonhar os fortes. E ele escolheu as coisas humildes. Se você não tem dificuldade de anotar na sua Bíblia alguma observação, coloca aí insignificantes. Porque não é humilde no sentido de que é alguém que não se orgulha, mas é no sentido de alguém desprovido mesmo, insignificante, alguém que não é relevante.
contra aqueles de nobre nascimento. Sabe para quê? Que Deus escolheu, verso 28, as coisas insignificantes, as desprezadas, e aí ele diz, as coisas insignificantes e desprezadas, está se referindo a pessoas, as que não são nada. Sabe para quê? Para reduzir as que se dizem ser a nada. Para destruir qualquer tipo de presunção humana. Veja a tolice da igreja. A obra de Cristo que alcança fracos, frágeis pecadores é para destituir a soberba e a presunção do mundo. Mas os crentes instauram no seu coração arrogância e presunção. E dividem a igreja. E buscam dominar sobre os outros. E destruir a unidade do corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Olha a loucura do pecado quando ele encontra e nos faz nos curvar para nós mesmos. Nós perdemos o senso da realidade. Deixamos de ser capazes de enxergar a própria realidade constatada. E, sobretudo, enxergar a obra de Deus no mundo, que é anular a sabedoria, o poder, a suposta sabedoria, o suposto poder e a suposta significância que o mundo arroga para se ter. E sabe por que Deus faz isso, então? O texto 29 conclui. Por que Ele destrói todos esses grupos? Com o propósito de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O texto grego, no lugar de ninguém aí, traz toda a carne. É uma ironia divina para dizer, sabe o que o homem é? Carne, mortal. Isso foi perdido nessa tradução, mas se nós nos lembrarmos de Isaías 40, versos 6 a 8, nós encontramos isso lá. Diz Deus a Isaías, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? E aí a resposta é, toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O hálito do Senhor destrói a fragilidade humana. Percebe o trocadilho aqui de Isaías? Um simples sopro divino, suave, o hálito dele destrói a fragilidade humana que se arroga para si um lugar divino. E aí Isaías ainda diz, na verdade o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas sabe o que permanece? A palavra de Deus. O homem é mero mortal, carne finita e limitada. Na presença de Deus ele não é nada. E, portanto, não deveria haver nenhum lugar para orgulho. Nenhum lugar. Com isso, irmãos, o apóstolo e a palavra de Deus, então, busca desvestir-nos de toda presunção arrogante que habita em nosso coração por pensarmos que somos alguma coisa. Eu sei que dizer isso à igreja não combina com a psicologia dos nossos dias, da autoestima, da exaltação das potencialidades humanas. Não critique, valorize as potencialidades, não é isso que diz a nossa mentalidade? Nós precisamos mostrar para as pessoas a sua potencialidade, não é isso que dizemos? Mas não é isso que a Escritura ensina, porque se nós quisermos de fato glorificar a Deus com a nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos é desvestir-nos de toda a presunção arrogante que habita em nosso coração, que concorre com a glória de Deus e que nos impede de, em não glorificando a Deus, também não desfrutarmos da verdadeira alegria que nós desejamos. A falácia dessa psicologia dos nossos dias consiste em nos conduzir para um caminho de alegria que é distante ao caminho de alegria em Deus, porque o único caminho de alegria que o homem pode experimentar é o homem desvestido completamente de qualquer presunção e com um coração verdadeiramente humilde, tributar só a glória a Deus
pela sua salvação, na sua vida cultica e em todo o seu caminho neste mundo diante de Deus. Se o texto terminasse aqui, irmãos, de fato, nós seríamos entregues ao desespero, mas talvez é isso que precisa habitar no coração de alguns homens, que se envaidecem e que se acham senhores, e que ostentam uma espiritualidade presunçosa e arrogante no seu coração. No entanto, o texto não para aqui, porque não teria nenhuma utilidade nós realmente só ficarmos no desespero. O Evangelho é o Evangelho da graça, que salva o pecador do seu desespero. No entanto, esse Evangelho é o Evangelho que, antes de mostrar para esse pecador que o único caminho é Cristo, ele diz: abandonem qualquer outra tentativa e qualquer outro caminho que vocês buscam, porque eles são nulidade, tolice, efemeridade, são passageiros e vis. De tal maneira que só há um caminho para o homem, que é Cristo. E é isso que nós encontramos, então, nos versos 30 e 31. Somos desvestidos de qualquer vanglória para sermos revestidos da glória de Cristo. E esses versículos, irmãos, então, nos ensinam qual é o verdadeiro valor do homem, em contraste com a maneira como o mundo vê o homem. Em Cristo somente, unicamente pela graça de Deus, que nos fez ser dele. Nós somos cristãos, é essa a nossa identidade em Cristo. Em Cristo é que verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria se encontra, é em Cristo. E é nele que nós estamos. Nós somos dele e estamos nele, e só pela graça de Deus é que estamos em Cristo. E isso com um propósito, para que de fato, na salvação do pecador, o próprio Deus seja glorificado. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Vejam comigo, os versos 30 e 31. Ora, é dele que nós somos em Cristo. Nós não temos autoexistência. Nós existimos em Deus. Existimos, e agora, falando à igreja do Senhor, como nascidos de novo, como novas criaturas que nós somos em Cristo. O problema fundamental de Corinto, aqui nessa carta tratado, é que eles estavam achando que eram crentes por si mesmos, ostentando a presunção arrogante de que achavam que eles por si mesmos podiam sustentar a sua espiritualidade cristã. Nós somos dele, de Deus, e somos de Deus somente por causa de Cristo. Não temos autoexistência. Só isso, irmãos, deveria eliminar do nosso coração todo tipo de presunção, todo tipo de arrogância. Em Atos 17, 28, nós vemos que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. De fato, sem o Senhor nós não somos nada. Jesus vai dizer que somos como galhos jogados na leira para serem levadas pelo fogo sem Ele. Porque nós só temos vida nele, que é a videira verdadeira. Cristo se tornou sabedoria para nós, da parte de Deus. Toda a arrogância presunçosa de sabedoria, que os crentes estavam inclinando o seu coração para pensar tal como esse tipo de sabedoria, só pode ser encontrada em Cristo. Porque Cristo, então, é que se tornou para nós a sabedoria da parte de Deus. Enquanto a sabedoria do mundo é fundamentada na aparência humana, a sabedoria de Deus está entesourada em Cristo. Colossenses é que vai dizer isso. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele, em Cristo. E como é que essa sabedoria de Deus se revela a nós? Então, há duas formas de interpretar esse versículo 30. Uma, como se nós tivéssemos uma lista com 4 itens. Então, Cristo é nossa sabedoria, Ele é nossa justiça, nossa santificação e a nossa redenção. Uma outra maneira de olhar para esse mesmo versículo é entender que Cristo é a nossa sabedoria. E como é que então Ele é a nossa sabedoria? Ele é a nossa sabedoria porque Ele é a nossa justiça, nós somos justificados
pela obra exclusiva dele, não por mérito, por conquista, mas a justificação do crente é somente pelos méritos de Cristo, e de que nós somos santificados, então separados pelo Senhor, somente pela sua graça também. Nós somos semi-pelagianos não, que decidimos vir para a graça de Deus, então porque a gente escolheu, então Deus agora dá uma força para a gente ser crente. Não é isso que as Escrituras ensinam. Nós fomos santificados por Deus. É uma tolice tão grande no nosso coração, irmãos. Quando vencemos algum pecado, nos orgulhamos de ter feito isso, não é assim? Como somos tolos. E nos achamos melhores do que os nossos irmãos, porque a graça de Deus nos santificou. Nós achamos que somos melhores por nós mesmos do que aqueles que nós conhecemos e amamos e que não servem ao Senhor, esquecendo nós que se nós somos santificados, separados por Deus, feito parte do seu rebanho, trazido para o seu reino, não foi por mérito nosso, mas nós nos achamos melhores, mais dignos por nós mesmos. É claro que a graça do Evangelho nos alcançou, isso é maravilhoso, mas jamais isso deveria encontrar lugar no nosso coração, como se nós fôssemos merecedores destas coisas em detrimento dos outros, porque só fomos separados para o reino de Deus por causa da graça de Deus, tão somente pela graça de Deus. Toda vez que no nosso coração assenta algum tipo de orgulho por sermos crentes, ao olharmos para os não crentes, eis a tragédia da soberba no nosso coração, porque nessa hora nós pensamos que nós somos melhores do que os outros, porque nós subimos um andar por conta própria, e eles não, porque eles não querem. Nos esquecemos de que foi Deus quem nos separou, nos santificou, nos trouxe para o seu reino. E redenção. Essa sabedoria de Deus, então, é revelada em Cristo, o Cristo que nos justificou, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, de modo que a nossa dívida está paga diante do tribunal de Deus, em quem estávamos devedores e condenados ao juízo eterno, não por causa de nós, mas por causa da graça de Deus em Cristo, somente. Essa sabedoria de Deus, então, nos santificou, nos separando para o seu reino, conduzindo-nos à sua graça para desfrutar dos caminhos graciosos na presença do Senhor. Essa sabedoria de Deus em Cristo é que nos redimiu dos nossos pecados, nos libertando da escravidão das trevas, nos trazendo para o reino da luz de Cristo. E nós vivemos assim, pela graça do Senhor. Foi Cristo quem conquistou tudo isso por nós. De tal maneira que não tem lugar para presunção. Nós não somos nada, insignificantes, irrelevantes, fracos. Se há alguma coisa boa em nós, e o Evangelho é uma coisa maravilhosa em nós, isso é graça de Deus. Nossa dívida está paga no tribunal de Deus por causa da obra de Cristo. Nós somos separados para o seu reino por causa de Cristo. Nós somos libertados da escravidão do pecado por causa de Cristo. Onde há lugar para presunção no nosso coração? Não somos nada. E agora o que temos é dele, em Cristo, para nós. Onde há presunção? Por que os irmãos de Coríntios estavam sendo presunçosos, arrogantes e divisionistas? Cheios de confusão e destruindo a igreja de Cristo com divisionismo? Porque não estavam se enxergando, nem antes e nem depois da conversão. Achavam que eram bons e que são merecedores do reino. Não somos nada. E o que somos em Cristo, somos por causa de Cristo. E sabe por que isso é claro aqui nesse texto? Para que então, desvestidos de toda a vanglória, e vestidos então da glória de Cristo, nós tributemos a glória somente a Deus, reconhecendo então que nós de fato entendemos que toda a glória pertence unicamente ao Senhor. Verso 31, para que, conforme está escrito, aquele que se glorie no Senhor, ele se glorie. Citando Jeremias, então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o suposto sábio, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas.
Exatamente isso que Paulo tem em mente. Os chamados sábios do mundo, os chamados fortes do mundo, os poderosos, e os nobres, os ricos do mundo. Mas o que se gloria, deve se gloriar em quê, diz Jeremias? Nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça nessa terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Portanto, irmãos, somente a Deus nós devemos tributar solidão glória, toda a glória. Glória é um termo que, em resumo, significa peso, importância. Essa é uma linguagem bíblica, do Antigo Testamento, inclusive. O termo hebraico para glória significa, inclusive, pesado, aquilo que é pesado, importante, significante. Mostrando, então, que Deus tem existência em si mesmo de importância. Ele não é criado por ninguém, não depende do auxílio de ninguém, ele é autoexistente, ele é importante sobre todas as coisas. Quando ele morre, sua nora dá filho a um menino. Ele morre, história dos juízes, a arca da aliança é levada pelos inimigos, pelos filisteus, e então, naquele momento de tragédia nacional, a nora de Eli dá à luz um filho, e sabe como ela chama o menino? Sem glória. Icabode. Foi-se a glória do Senhor. O trono de Deus, diz R.C. Sproul, um teólogo falecido há pouco tempo. O trono de Deus, que era o tabernáculo, a arca da aliança especial, foi embora, representando a ausência importante de Deus no meio do seu povo rebelde e obstinado. Então o menino se chama, a glória foi embora, nós não temos mais a presença poderosa de Deus no nosso meio. Glorificar a Deus, portanto, irmãos, é tratá-lo com importância acima de todas as coisas. É por isso que Jesus vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não porque a gente tem que amanhecer dia e ler a Bíblia em primeiro lugar, embora tenhamos que fazer isso, mas não é isso que esse texto ensina. O que esse texto ensina de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, é que nós devemos entender que o reino de Deus e a glória de Deus tem a primazia na nossa vida. Porque Deus deve ter a primazia em nosso viver, porque Ele é o mais importante. Como isso pode ser aplicado à nossa vida, irmãos? Como nós podemos dar glória a Deus em nossa vida? Primeiro é nesse reconhecimento mesmo, de que nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação, a justificação propriamente, sermos tidos como quitados diante do tribunal de Deus. A nossa separação para o reino de Deus, nossa santificação. Tanto esta vinda, como esta manutenção da nossa vida, separado da vida mundana, separado de um estilo de vida ímpio, pecaminoso, vivendo como santos no mundo, isso é graça de Deus. É o reconhecimento disso. Tributarmos louvores a Deus, porque o que somos, crentes, salvos, libertados da escravidão do pecado, experimentando redenção, então justificação, santificação e redenção, que experimentamos, a obra de Cristo em nós é só graça de Deus. Todas as vezes, então, que no nosso coração encontrar um pingo de presunção, por pensarmos que somos melhores do que os outros, dignos de alguma coisa, que nós nos arrependamos disso. Porque não é assim que Deus nos salvou para viver. Quando surgir um senso de superioridade no nosso coração em relação aos outros crentes, que nós nos arrependamos diante de Deus. Dar glória a Deus significa, inclusive, confessar os nossos pecados. Foi isso que Josué disse para Acã. Dá glória a Deus e confessa o que você fez. Não glorificaremos a Deus, deixando de reconhecer que tudo que somos é graça dele. Quanto ao desejo, irmãos, de
conhecer esse Deus glorioso pela sua palavra e ter comunhão com Ele, oração. Dar glória a Deus requer de nós conhecer esse Deus glorioso e saber como é que Ele quer ser adorado com a nossa vida. E isso exige de nós conhecer a sua palavra. Sabe o que precisamos para ler as Escrituras? Cotidianamente? Não é de dica, estratégia ou sugestão. Sabe o que precisamos? Arrependimento. Cada manhã ou cada dia que nós desprezarmos a leitura da palavra de Deus, porque as Escrituras mesmo é que nos chamam a meditar nela todos os dias. Cada vez que nós negligenciamos a leitura da palavra, nós não precisamos de uma nova estratégia, dica, um aplicativo ou qualquer coisa dessa natureza. Nós precisamos de arrependimento, porque estamos desprezando a palavra viva do Deus vivo, que nos revela quem Ele é, para que Ele seja glorificado em nós. Portanto, que haja em nós um desejo profundo e sincero de conhecer esse Deus da glória pela palavra dEle, porque é lá pela palavra que nós vamos conhecê-lo. Quanto ao culto que nós prestamos a Deus, irmãos, nós precisamos vencer essa cultura pagã que assumiu o evangelicalismo e que nos colocou no centro do culto. O estilo de pregação que eu gosto, a estrutura de igreja que eu gosto, os cânticos que eu gosto, o estilo de cântico que eu gosto, os serviços que são oferecidos, o cardápio de serviços que é oferecido como eu gosto. Eu tenho uma responsabilidade com a igreja que Deus me colocou para pastorear enquanto Ele permitir que eu fique aqui. Lutar diante do Senhor para que a adoração cultica seja centrada em Deus. Mas sabe quais são as maiores barreiras que eu enfrento? Preferências pessoais. Até hoje, ninguém veio sinceramente me chamar e dizer: isso que está sendo proposto para a liturgia cultica não confere com as Escrituras. Ou, eu gostaria de entender melhor como é que este tipo de culto confere com as Escrituras. Mas tem a ver com preferência, gosto, estilo, e só isso. O que é isso, se não a expressão concreta, e eu falo isso cheio de temor, mas com a responsabilidade que eu tenho diante da igreja que Deus me colocou para pastorear. E culto centrado nos homens, que só cantam com alegria se o cântico for de conformidade com o que ele gosta, com o estilo que ele gosta, com o show para o encantar. E não uma expressão de adoração a Deus, centrado em Deus, expressando aquilo que a Escritura diz, que se refere a Deus, como Ele deve ser adorado, com expressões de louvor a Deus, de conformidade com as Escrituras. Não é uma questão de gosto pessoal, é se o que nós louvamos a Deus, com cânticos, por exemplo, confere com que as Escrituras nos chamam a tributar a Deus louvores, porque se confere, independente do estilo que a gente escuta no nosso carro, na nossa casa, deveria haver uma pulsão intensa no nosso coração, de abrir a nossa boca e o nosso coração e adorar a Deus com todo o nosso vigor. Mesmo que esses não sejam os cânticos da nossa juventude, ou que eu preferiria, ou coisa dessa natureza, mas está tributando glória exclusiva a Deus na adoração. Se nós realmente quisermos adorar a Deus, glorificá-lo, vivermos uma vida como igreja, só lhe deu glória, nós precisamos sempre adorar a Deus de conformidade com a sua palavra, em espírito e em verdade, porque só Deus merece ser glorificado no culto a Ele. E quanto a tudo que fazemos em nossa vida, irmãos, nossa vida familiar, trabalho, a nossa visão de mundo, precisamos tanto de glorificar a Deus com a nossa visão do mundo em dias tão complicados como os nossos, na maneira como nós temos o nosso lazer, os nossos planos e propósitos, e até a nossa aposentadoria. Só faz sentido se ela for voltada para glorificar a Deus. Algumas pessoas aposentam enfermas. E graças a Deus que aposentam e têm o privilégio de poder descansar das suas fadigas. Mas outros têm o privilégio de aposentar tão cedo, cheio de vigor. Mas quando se aposentam, fica bravo comigo não se você é aposentado. Correm o risco de dizer: agora eu vou curtir minha vida. Ao invés de dizer: agora estou mais livre das minhas fadigas para me dedicar ao serviço do Senhor no mundo. Fazer coisas boas que me alegram o coração, mas que sejam voltadas para glorificar o Senhor.
Planos que fazemos, irmãos, que são planos que visam só os nossos anseios, sem a preocupação profunda no nosso coração de que eles busquem honrar o Senhor, porque são planos que nem conferem com a palavra, são planos para o nosso enriquecimento meramente, para a ociosidade do nosso coração. Como é que eu posso glorificar a Deus na minha vida familiar? Se você é o marido na sua casa, que você assuma o papel de cabeça do seu lar, conduzindo a sua família, todos os dias, ao culto a Deus. Leva a palavra de Deus para a sua esposa e para os seus filhos, para que eles então olhem para o Senhor e o glorifiquem. Corrija as lutas que existem no seu lar pelas Escrituras, para que o seu lar seja um lar que glorifica a Deus, não sem problemas, mas com os problemas transformados pelo poder do Evangelho para a glória de Deus. Como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho enfadonho, cansativo, porque o trabalho nesse mundo caído é cansativo. Tito vai nos ensinar que nós devemos fazer bem o nosso trabalho, com dignidade, honrando o nosso trabalho, honrando aqueles a quem nós somos chamados para honrar, os nossos patrões, e com isso nós embelezamos o Evangelho, o testemunho do Evangelho. O que você faz com um gerente, um chefe, um líder difícil, o honre, se você quer glorificar a Deus. Se ele te chamar para fazer o que é pecado, você está desobrigado a desonrá-lo, mas só nesse caso. O honre se você quer de fato glorificar a Deus no seu trabalho. Nós vemos um problema sério na nossa cultura, que é o desprezo por autoridades constituídas. Eu estou falando aqui da civis só. Os nossos governantes não merecem ser honrados porque eles não são dignos de honra. Veja a visão centrada no homem e não na glória de Deus, porque nós estamos dizendo, olha, eu que decido quem eu quero honrar. Quando Deus diz, sou eu quem decido, e eu chamo a vocês a honrar autoridades constituídas, abra o seu Instagram, o seu Facebook, ou qualquer rede social que você tem, os seus grupos de WhatsApp, para ver se você não está desonrando a Deus com as coisas que você publica, porque você prestará contas a Deus. Difamando a autoridade constituída, com a sua visão de mundo que não é centrada na glória de Deus, mas é estabelecida por si mesmo. Como é que eu posso honrar o meu lazer diante de Deus? Desfrutando dele com a liberdade que Deus me chama, mas nos limites do que a Escritura me dá como liberdade, para que a minha liberdade não seja transformada em libertinagem. Reconhecendo que a minha salvação é obra exclusiva de Deus, buscando adorar a Deus no culto a Ele, de uma maneira que seja de conformidade com a palavra dEle, com a devoção sincera do meu coração, e por onde eu andar, e o que eu fizer, eu faça de acordo com as Escrituras, com toda a sinceridade do meu coração, buscando honrar a Deus. Sabe qual vai ser o resultado disso? Alegria, que é o que nós precisamos. Alegria. Meu desejo é que vocês saiam daqui entendendo onde é que vocês encontrarão alegria. Na glória de Deus. Sabe por quê? Porque o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Que Deus nos ajude a desfrutar dessa alegria honrando o Senhor, irmãos. Vamos orar? Deus, esta é a Tua palavra. Que de fato o Senhor corrija-nos. O Senhor nos corrija. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a desvestir-nos de toda a presunção. Reconhecendo a Tua graça somente sobre nós. O Seu amor gracioso e salvador que nos alcançou, pagando a dívida do nosso pecado, nos libertando da escravidão, nos separando para o Seu reino, para que, como povo exclusivo do Senhor, vivamos, ó Deus, para falar das maravilhas graciosas do Senhor, adorar, louvar e glorificar o Teu próprio nome, ó Deus. Também nos ajuda, ó Deus, em nosso viver, nossa família especialmente, ó Deus, trabalho, por onde andarmos, que haja duas coisas em nós: o desejo de fazer qualquer coisa de conformidade com a graciosa palavra do Senhor, que nos dá o caminho da vida na Tua presença, e com uma sinceridade de coração honrá-lo, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Nós precisamos experimentar uma vida feliz de fato, Senhor. E a Tua palavra nos é clara em dizer que essa vida feliz será glorificando o Teu nome, porque nós fomos criados para isso.
e recriados em Cristo para este fim. Muito obrigado por isso, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos.